Sejam bem-vindos a mais uma mensagem do canal Família Escritura Plena. O tema de hoje é esse que os senhores estão vendo na tela aí, ó. A confusão teológica das 70 semanas. Vamos repetir o tema? A confusão teológica das 70 semanas. Esse é o tema de hoje. Vamos avançar um pouquinho mais no conhecimento da verdade. Vamos solicitar àqueles que não são inscritos. Se inscreva, ative o sininho na opção todas, receba as notificações de novos vídeos. Compartilhe com seus contatos o nosso vídeo, nossa mensagem. E o like sempre será bem-vindo. Faça parte de um de nossos grupos Plenitude. Fale conosco pelo contato que está na descrição do vídeo de hoje. Temos o grupo geral Plenitude Brasil. E cada estado tem o seu próprio grupo Plenitude para que os participantes conheçam pessoas próximas de suas casas que estão no mesmo entendimento. Toque agora mesmo, pode ser. Toque no título da mensagem para ver o nosso contato aí. E gostaríamos agora de dar boas-vindas a todos que estão aí no chat, todos aqueles que irão comentar aí. Antes da gente começar, vamos aí indicar aí o canal do nosso irmão Otonelso de Moraes, Palavra da Plenitude. Pode chegar lá, fazer a sua inscrição, comentar, ativar o sininho na opção todas. Tá bom, gente? Então vamos assim, quem desejar, faça a inscrição também no nosso canal. Vamos aí continuar, façam perguntas. Daqui a pouco eu estarei com os senhores aí no chat aí, conversando com os senhores a respeito do tema de hoje e também dos outros temas que já apresentamos. Agradecemos, portanto, a todos os apresentadores que estão no entendimento desta mensagem que estamos apresentando aqui. Eu acredito que todos vão chegar. Então hoje estamos apresentando esse tema aí, a confusão teológica das 70 semanas. Vamos continuar aqui com o nosso tema. Então olha só, gente, se estamos falando aqui neste momento de confusão teológica das 70 semanas, é necessário explicar, não é verdade? Porque nós estamos falando assim. Por que confusão teológica, Messias? Por quê? Nós respondemos que é porque fizeram realmente uma das maiores confusões com esse assunto, a ponto de adulterarem frontalmente duas versões da Bíblia, na linguagem de hoje, e também Bíblia Nova, a fim de dar méritos ao juízo final, que seria para eles, nesse caso, a última semana. Aí eu pergunto, para expiar o pecado? E selar e confirmar a visão e a profecia? Será? Ou seja, na verdade, fizeram inserções no versículo 24 do capítulo 9 do livro de Daniel, não dita pelo anjo a Daniel. Tá? Eles incluíram ali no versículo 24, castigo e juízo, abominador vindo ali no versículo 24. Mas o que temos a dizer? Afirmamos com plena convicção e se pode confirmar que as 70 semanas de Daniel não se tratam, né, aliás, de todas as profecias de Daniel. Mas os que trataram desse assunto até hoje, até o momento, dizem que as 70 semanas, ou seja, os 490 anos abarcam, ou seja, envolvem, dominam, cercam todas as profecias de Daniel,
o que não é verdade. Mas eles afirmam que sim, que é verdade, que todas as profecias de Daniel estão dentro das 70 semanas, ou seja, dos 490 anos. Eles falam assim, tá? Eles dizem com base em alguns textos, né? Em alguns textos principais que dizem o seguinte, alguns textos, ó. Ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs, vamos continuar a leitura, o santuário será purificado. Percebeu aí? Daniel 8,14. Vamos ler de novo que eu parei aqui para colocar ali o celular. E ele me disse, eles se baseiam nisso aqui, ó. E ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Daniel 8,14. Então eles fazem alusão a Daniel 9,24 com esse versículo, que diz que o Santo dos Santos seria e já foi ungido. Então ali, né, ali nessa versão diz que o santuário será purificado, é o que acabamos de ler. Mas a realidade, ele é restaurado ou restabelecido, porque foi na vinda de Cristo em glória. De qualquer forma, isso não se refere à unção do Santo dos Santos, pois a unção do Santo dos Santos ocorreu antes, quando Cristo entrou, conforme Hebreus 9,24. Ó, olha só o que diz aqui, ó. Eis porque Cristo entrou, aqui que foi a unção. Não foi no último, lá no ano 70, quase no ano 70. Eis porque Cristo entrou, não em santuário feito por mãos de homens, que fosse apenas figura do santuário verdadeiro, mas no próprio céu, para agora se apresentar intercessor nosso ante a face do Altíssimo. Hebreus 9,24. Então o que acontece, gente? O santuário, ele foi ungido. Eles receberam o Espírito Santo da promessa, depois que Cristo foi no madeiro e ressuscitou. Entendeu? Então, os cristos, o santuário, antes do juízo final, estavam ungidos, não é verdade? Mas foram transformados quando? Entendeu? Somente no último dia. E tem versos que eles usam para dizer que as 70 semanas abarcam, né, todas as profecias que podemos colocar aqui, ó. E disse, eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira. Aqui está falando do último tempo da ira, não tem a ver com o versículo 24, entendeu, gente? Olha só, o versículo 24 do capítulo 9. Pois isso pertence ao tempo determinado do fim. Não é o tempo que Cristo expia o pecado, entendeu? Daniel 8,19. Outro texto aqui, ó. E a visão da tarde e da manhã, que foi falada, é verdadeira. Tu, porém, cerra a visão porque se refere a dias muito distantes. Daniel 8,26, percebeu? Por fim, eles usam Daniel 9,24, né? Aquilo que eu disse, né? Aquela questão da exegese mal feita. Eles usam Daniel 9,24 que diz, ó, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Quantas semanas? 70ª semana, não é verdade? 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade para cessar a transgressão e para dar fim aos pecados e para expiar a iniquidade. E trazer justiça eterna não é ainda trazer vida eterna, gente. É trazer justiça eterna, é Cristo expiando o pecado ali, né? É o tetelestai, ele está cumprindo a lei. E trazer justiça eterna e selar a visão e a profecia. E para ungir o Santíssimo, Daniel 9,24. Ungir o Santíssimo ainda não é a transformação, ainda não é a ressurreição do último dia, entendeu? Ainda não é o receber do corpo glorificado, entendeu? Então vamos continuar aqui, o tema de hoje, esse aqui, ó, a confusão teológica das 70 semanas, 22 de março de 2023, é Messias Souza quem vos fala. Então vamos continuar? Então olha só, gente, é aqui que está a grande confusão. É aqui, nesse momento de Daniel 9,24, que Cristo ali, ele expia o pecado. O próprio texto diz o quê? 70 semanas ali. Não é verdade? Se cumpre o que ali, gente? A 70ª semana. É o que está escrito. É o que foi falado pelo profeta. E se confirma. Que diz ali o quê? Selar a visão. Mas não se cumpre cabalmente. Entendeu? Não se cumpre cabalmente. Pois cabalmente somente ocorreu no tempo determinado do fim. Não é verdade? Então o que acontece? É que Cristo expiando o pecado foi ali o marco. E não Tito trazendo abominação e desolação, entendeu? Em Cristo se cumpriu as 70 semanas, é o que diz o texto, para saber que ali
se confirmou a profecia, mas a manteve selada até o tempo do fim. Não é isso que diz o texto? Que foram o quê? Eventos que foram ocorrendo até o tempo do fim, linearmente depois de Cristo morto, entendeu? Então, olha só, gente, bateu ali, versículo 24, 490 anos certinho, ali em Cristo sendo morto, no ungido sendo morto, ano 33 DC, e não em 63 DC, entendeu? É claro, falando pela visão preterista, tá? Pois evangélicos ainda esperam o juízo final, não é isso? E a vinda de Cristo em glória. Eles estão esperando ainda, como se diz, eles dizem que é a última semana, mas na verdade a última semana se cumpriu lá em Cristo morrendo. Cristo expiando o pecado, já se cumpriu. Mas eles jogam a última semana para Cristo vindo em glória e tem preteristas seguindo o mesmo padrão. Então olha só, gente, ali no ano 33 DC foi como se diz no popular, batata. Ali foi batata, não tenho que errar. Agora, vamos lá. Outra coisa aqui que eu tenho que apresentar, falar com os senhores. Neste momento inicial, vamos falar o seguinte, vamos tratar aqui de um comentário feito no último tema que nós apresentamos, sob o título 2.300 dias e restauração do santuário vieram depois da unção do Kadosh dos Santos. Nesse tema aqui foi feito um comentário. Um abençoado disse nesse comentário que a profanação de que falou o profeta Daniel, ela foi feita por Antíoco Epifânio, entendeu? Que foi um quê? Um rei helenístico da dinastia Seleucida, aliás, né? Que governou a Síria entre 175 AC e 164 AC. Então, gente, é brincadeira isso, né? É aquilo que já temos dito. Se tentarmos interpretar as profecias de Daniel sem a lente, né, do Evangelho e das palavras de Cristo e dos demais profetas, cometeremos exatamente essas gafes que esse abençoado cometeu. O que acontece? Ele seria mais feliz se considerasse o que Cristo disse em Mateus 24,15, que com certeza Cristo sabia mais que todos nós de que a profanação, a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel, ela se cumpriu em seu futuro. E não somente no tempo do passado, porque o templo já tinha sido profanado outras vezes, tá? Uma vez que o próprio capítulo 8 de Daniel, que foi invocado por esse abençoado, diz o seguinte, Daniel 8,19, olha só o que diz o texto. Eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira. O que tem a ver com Epifânio? Antíoco, né? No último tempo da ira, pois isso pertence ao tempo determinado do fim. Não tem nada a ver com 175 AC a 164 AC, entendeu? Daniel 8,19. Então, abençoado, vamos rever isso aí. Você que fez esse comentário, o irmão que fez esse comentário aí, não apaga não, agora deixa, né? Tudo bem, já errou, mas olha só, o que você falou tá fora aí, meu. Tá fora. Então o tema tá aqui, ó, a confusão teológica das 70 semanas, 22 de março de 2023. Então olha só, é certo que isso se cumpriu em 70 DC, meu. Quando o general Tito, tendo os exércitos sob seu comando, invadiu Jerusalém, ocorrendo ali o quê? A devastação que foi dita em Lucas 21:20. E não no período de 175 AC a 164 AC, por Antíoco Epifânio, conforme o irmão falou. Sendo importante também, o meu irmão, que é importante, meu irmão, que o irmão considere mais propriamente os relatos de Flávio Joséfo em História dos Hebreus, quanto à profanação do templo, porque ele cita isso. Enfim, meu irmão, seria mais feliz se não copiasse para si as pesquisas de terceiros, porque o irmão fala que pesquisou, mas veja bem, foi em cima de pesquisas já feitas, é o famoso copia e cola. Para com isso, sai disso, meu irmão. Então hoje nós estamos apresentando esse tema e tendo muita coragem para ir de verdade na contramão do que tem sido dito sobre assuntos referentes às profecias e às 70 semanas de Daniel, que poderia ter sido tratada, na verdade, numa linguagem simples, sem aqueles cálculos absurdos que eles fazem, mas de uma forma acessível e sem rodeios nas oratórias, que eles fazem muitos rodeios nas oratórias. Porém, esses mestres, na verdade, acabaram fazendo as pessoas
pensar em coisas, né, que os textos não dizem, aplicando falsa exegese e trazendo mais confusão teológica do que conhecimento. Conhecimento verdadeiro, ok? O que queremos dizer é que se formos fazer perguntas a essas pessoas que apresentam doutrina dessa forma, elas não conseguirão responder. Farão rodeios, na realidade, não terão respostas. Essas pessoas não terão respostas. É isso que acontece. Então solicitamos que os senhores acompanhem, né, esta palestra de hoje com as suas Bíblias, né? Eu vou indicar aqui Nova Almeida Atualizada ou Nova Versão Internacional. Pode ser até mesmo a ACF, não tem problema, a gente vai chegar no entendimento. Eu poderia simplificar agora para os senhores aqui que as 70 semanas, elas começaram desde o decreto de Artaxerxes para reedificar os muros e ruas de Jerusalém em 457 AC, até o momento em que Cristo disse lá no madeiro Tetelestai. Eu poderia dizer para você, somente isso, para terminar. Então, olha só, Cristo disse isso lá no Tetelestai, conforme diz o texto aqui, ó. João 19:30, olha só o que está escrito aqui, ó. Quando Cristo tomou o vinagre, disse, está consumado. 70ª semana de Daniel. Aqui se completou os 490 anos. Quando Cristo tomou o vinagre, disse, está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito, João 19:30. Percebeu? Confusão teológica das 70 semanas. Vamos continuar. Então, olha só, gente. Naquele momento, se completaram as 70 semanas, conforme já falei. Se completaram ali as 70 semanas de Daniel. Simples assim. É isso que aconteceu. Pronto! Já poderíamos encerrar a palestra de hoje. Entendeu? Então, mas vejam, o cavalo de batalha que foi feito em cima das 70 semanas de Daniel. Olha só o que fizeram. Malabarismo para falar coisas sem sentido. Então, mas ao fazermos apenas 2 perguntas, nós iremos descobrir que essa doutrina, como continua sendo apresentada ainda, é anômala. Não há necessidade de falar dessa forma rebuscada para falar de uma coisa simples. Na verdade, essa doutrina, da forma como está sendo apresentada, tem sido apresentada até por preteristas, ela é anômala. Não há coerência entre o que está escrito no texto e o que é apresentado para as pessoas. Entendeu? E assim foram feitas perguntas no grupo Plenitude. Nós fizemos perguntas em nosso grupo de WhatsApp que poucas pessoas responderam, né? Fizemos ali, na verdade, uma enquete que nós podemos colocar aqui. Olha só, enquete, colocamos lá. Número 1. O ungido morreu depois da 62ª semana de Daniel. Bom, aqui é uma afirmação. Ungido morreu depois da 62ª semana de Daniel. Ponto. Aí a pergunta vem aqui, ó. Em qual semana o ungido foi morto? Qual semana que ele foi morto? Resposta. Ninguém respondeu, somente um abençoado respondeu, mas já descartando que haveria a última semana lá no tempo do Assolador, entendeu? Inclusive, ele falou sobre a questão que haveria um lapso ali para poder cumprir a última semana, jogando para depois do ano 63 DC, não tem sentido. Agora, número 2 aqui, ó. Considerando que nessa profecia, uma semana na Bíblia se refere a uma semana de anos, ou seja, 7 anos, ponto e vírgula. O príncipe de um povo, depois de junho de 66 DC, veio sobre as asas das abominações, causando desolação, até que a destruição que estava determinada foi derramada sobre ele, depois que o sacrifício e oferta de cereais foram cessados. Na metade daquele período de 7 anos, que foi feita uma aliança. Agora vem a pergunta. A pergunta é, quando a tal aliança foi feita? Quando? Dentro do período das 70 semanas dessa profecia de Daniel, que se refere a um período de 490 anos, ou depois do referido período? Resposta, ninguém respondeu. Agora vamos prestar atenção aqui, gente. Olha só, vamos prestar atenção. Deuteronômio 18:22. Vamos ler aqui, ó. Quando o profeta falar em nome do Altíssimo e essa palavra não se cumprir, nem suceder assim, percebeu? Esta é a palavra que o Altíssimo não falou. Com soberba, falou aquele profeta. Não tenhas temor dele. Deuteronômio 18:22. Percebeu? Percebeu? Vamos continuar aqui.
O que nós estamos dizendo, afirmando aqui, é que se alguém responder que Cristo foi morto na 70ª semana de Daniel, que foi em 33 DC, essa pessoa não poderá responder que o assolador, depois de 63 DC, veio também na 70ª semana de Daniel. Entendeu? Não tem como ele falar as duas coisas ao mesmo tempo. E se essa pessoa, por outro lado, responder que a 70ª semana de Daniel se cumpriu quando veio o assolador, em 66 DC ou depois de 63 DC, isso redundará em que Cristo, expiando o pecado, tenha ficado excluído do período das 70 semanas. Entendeu? Uma vez que removendo a última semana de Cristo, expiando os pecados, para depois de 63 DC, haverá ali um lapso que interromperá o período das 70 semanas, parando na 69ª semana, que foi até o Messias, o ungido, conforme diz aqui, ó, Daniel 9:25, ó. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar a Jerusalém, até o Messias, o príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas. Quer dizer, 69 semanas, né? Na verdade, somando aqui. As ruas e o muro se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Daniel 9:25. Leu? Então vamos continuar aqui. O que quer dizer, gente? Removendo a última semana para Tito, né? Ela não tem como se cumprir em Cristo, entendeu? No Tetelestai. Percebeu? Então, meus amigos, ou em Cristo ou em Tito. Não tem como ser nos dois personagens. É claro que essa fala, Tito aqui, é referente ao preterismo, né? Que diz que ele, o assolador, já veio para o juízo final na destruição de Jerusalém, tá? Que já se cumpriu em 70 DC. Mas o que acontece? Futuristas estão mais perdidos ainda. Uma vez que, pasmem, eles deturparam as versões da Bíblia na linguagem de hoje e da Bíblia nova para dar méritos ao juízo final, para expiar os pecados. É isso que acontece. Então depois iremos mostrar aqui os textos dessas Bíblias. Isso é simplesmente horrível, gente. Então essa pergunta que nós fizemos sobre em que semana o ungido foi morto e se a aliança feita no tempo do assolador foi feita dentro do período das 70 semanas ou depois das 70 semanas, é na verdade uma pegadinha, tá bom? Não tem para onde correr, gente. Ou aceita o que diz a profecia ou ficará em maus lençóis. Mas as pessoas que sustentam essa doutrina tentarão de todas as formas criar artifícios de que profecias não precisam se cumprir de forma linear, como foi dito pelo profeta. Porém, pelas Escrituras, as profecias vão se cumprir assim, se forem ditas que seriam assim, de forma linear. Essa profecia de Daniel, ela foi apresentada considerando o quê? Um ato administrativo de um rei chamado Artaxerxes, referente a coisas que deveriam ser cumpridas literalmente, como foi o caso das obras de reconstrução da cidade de Jerusalém. Não seria linear? Se a reconstrução teria que ser uma continuidade? Então, olha só, gente, a reconstrução, ela na verdade já havia começado na primeira semana, né? Citada como primeira semana, nos tempos de Neemias. E foram tempos angustiosos também, como dito na profecia de Daniel. Por quê? Devido aos inimigos que tentavam barrar aquela obra. Mas olha só o que acontece. Esse tipo de argumento de que as profecias das 70 semanas de Daniel seria cumprimento não linear e que houve um lapso temporal reiniciando a contagem do período depois de 63 DC, não encontra nenhuma sustentação nas Escrituras e contraria frontalmente o que já colocamos aqui, tá? Antes, Deuteronômio 18:22, ó. Quando o profeta falar em nome do Altíssimo e esta palavra não se cumprir, nem suceder assim, como foi falado, esta é palavra que o Altíssimo não falou. Então vamos falar ao contrário, né? Com soberba falou aquele profeta. Não tenhas temor dele, Deuteronômio 18:22. Percebeu, gente? Percebeu? Então o que estamos afirmando aqui é que se o profeta Daniel falou que na 70ª semana foi expiado o pecado,
indicando assim que o ungido foi morto nessa semana, e não falou que o assolador viria nessa última semana, mas depois de terminado o período, não tem o que inventar com firulas nos textos bíblicos sob pretexto de exegese. Entendeu? Então, vamos analisar o que estamos dizendo aqui, tá? Em 3 textos que vamos ler aqui, ó. Podemos ler Daniel 9, 24 a 27, ó. 70 semanas. 70 semanas não são 70 semanas? 70 semanas não se trata da 70ª semana, ou seja, da última semana? Não é verdade? 70 semanas estão determinadas, é determinada, gente. Não tem que dar rodeios de que ficar fazendo malabarismo para explicar o inexplicável, que não tem explicação essa doutrina que é falada aí. 70 semanas estão determinadas para o seu povo e para a sua santa cidade. Para quê, gente? O texto diz: para acabar com a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos. Saiba e entende isto, desde que foi dada a ordem para restaurar e para edificar Jerusalém. Até quando? Até a vinda do ungido, do Messias, o príncipe. Haverá 7 semanas e 62 semanas. Quer dizer, 69 semanas. As ruas e as muralhas serão reconstruídas, mas será um tempo de muita angústia. Tá? Aqui, ponto. Desde o tempo de Neemias, estava havendo angústia para a reconstrução lá. Vamos aqui, ó. Depois das 62 semanas, percebe? O ungido será morto. Mas em que semana que ele seria morto? Em nenhuma semana? Porque se remover a semana que o ungido foi morto lá para o ano 66, 63 DC, o que vai acontecer? O ungido não vai morrer em semana nenhuma. Ó, nenhuma contagem, vai ficar fora da contagem. Depois das 62 semanas, o ungido será morto. Quando? E não terá nada. Paulo fala assim, ó, Shaul fala assim, ó, embora tenhamos conhecido a Cristo segundo a carne, agora, porém, não o conhecemos deste modo. Quer dizer, ele não terá mais nada. Depois que ele foi morto, ele não terá mais nada. Aquele, segundo a carne, não é mais. Entendeu? O povo, aí ponto aqui, gente, ó, daqui do ponto para aqui, ó, passa 37 anos, ó. Daqui para cá passa 37 anos. Ponto. Ó, o ungido foi morto, vamos ler aqui. Vamos ler, ó, vamos voltar aqui, ó. Depois das 62 semanas, o ungido será morto. Percebeu? E não terá mais nada. Ponto. Daqui para cá, 37 anos se passa. 37 anos para chegar isso aqui, ó. Quase 37 anos, ó. O povo de um príncipe que há de vir, aqui está dizendo que virá no futuro, não está acontecendo aqui, ó. O povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Ó, isso aí foi quando? Foi quando Cristo expiou o pecado? Não foi. O seu fim será como uma inundação. Quando? No ano 70 DC. Até o fim haverá guerra e as desolações foram determinadas. Ele fará firme aliança. É aqui que está a questão. Ele fará firme aliança. Aí dizem, aqui é a última aliança. Não é verdade. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Ó, ele fará firme aliança com muitos por uma semana, mas isso aqui não significa a última semana, né? Bom, na metade da semana, quer dizer, daquele período lá, no final, fará cessar o sacrifício e a oferta de cereais. Sobre a asa das abominações virá aquele que causa desolação, até que a destruição que está determinada seja derramada sobre ele. Daniel 9, 24 a 27. Correto? Reconstrução teológica das 70 semanas. 22 de março de 2023. Vamos continuar aqui, gente. Então, olha só, observe que no versículo 24 está determinado o que aconteceu. Está determinado, gente, não tem que inventar. O que aconteceu de fato ali, na última semana, que diz 70 semanas, ou seja, na 70ª semana de Daniel. Não tem o que inventar ali, não tem o que fazer malabarismo, sob pretexto de exegese mal feita na verdade. Mas muitos caem nesse erro. Se não digo todos, né? Que até o momento eu tive a oportunidade de ouvir, uma vez que veneram, gente, a expressão 70 semanas de Daniel. Como se todas as profecias de Daniel devessem obrigatoriamente se cumprirem dentro do período de 70 semanas de anos, ou seja, dentro do período de 490 anos, a partir do decreto de Artaxerxes até a morte do ungido, quando, na verdade, de fato, já expiou o pecado na última semana de anos, sendo importante dizer que tal contagem de tempo não se trata de propriedade exclusiva das profecias de Daniel, entendeu? E também aproveitamos aqui para dizer que o fato de, dentre as profecias de Daniel, encontrarmos um outro período denominado como uma semana, que se refere a 7 anos, isso não significa
que aquele período, né, de 7 anos se refira à última semana do período ali das 70 semanas que foram determinadas para terminar em Cristo expiando o pecado, entendeu? Ali no exato templo que foi como dizemos, ali nós dizemos que quando Cristo expiou o pecado ali, foi 70 semanas, foi batata, gente. Bateu certinho ali no ano 33 DC, não tem o que inventar. Não há razão para inconformismos por mera vaidade humana, de não se admitir reformulação da construção doutrinária que foi feita, né? E assim, tentar ali incluir o abominador que veio, na verdade, depois, dentro do período das 70 semanas de ano. Depois, ele veio depois, tá? Fora ali, na verdade, daquele período das 70 semanas de ano, tá? Que já se cumpriram ali, como determinado em Daniel 9:24. Então vamos analisar aqui cuidadosamente alguns textos aqui, ó. Vamos analisar. Daniel 9:24-27. 70 semanas, 70ª semana, né? Estão determinadas para o seu povo e para a sua santa cidade para acabar com a transgressão. Ó, a finalidade da 70ª semana é isso aqui. Não é juízo final. Para dar fim aos pecados, olha a finalidade. Para expiar a iniquidade, para trazer justiça eterna, não é a vida eterna ainda, para selar a visão e a profecia, e para ungir o santo dos santos. Saiba, entende isto, desde que foi dada a ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até a vinda do ungido, o príncipe, o Messias, né? Haverá 7 semanas, 62 semanas. Quer dizer, haverá 69 semanas, até quando ele foi apresentado ali. Cristo falou assim, tu és o Cristo, o Filho do Eterno Altíssimo. E ele falou, o Eterno me ungiu para pregar boas novas. Percebeu que até ungido 69 semanas? Ó, as ruas e as muralhas serão reconstruídas, mas será um tempo de muita angústia. Depois das 62 semanas, o ungido será morto. Foi morto. Mas em que semana? Na última semana, 70 semanas. O ungido será morto e não terá mais nada. O povo de um príncipe que há de vir, eu já falei que isso aqui se passa 37 anos para chegar aqui, ó, destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim virá como uma inundação. Até o fim haverá guerra e desolações foram determinadas. Ponto. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana, mas isso aqui não significa 70 semanas. Não significa a última semana. Por uma semana é um período, tá? Na metade dessa semana fará cessar o sacrifício e a oferta de cereais. Sobre a asa das abominações virá aquele que causa desolação, até que a destruição que está determinada seja derramada sobre ele. Daniel 9:24-27. Vamos continuar, gente? Então, olha só. Observe que no verso 24 está ali ostensivamente descrito o que já se cumpriu, entendeu? Dentro da última semana. E que o verso 27 não está dizendo em nenhum lugar que aquelas coisas ali relatadas ocorreram na última semana. Entendeu? Mas o que acontece? Outras pessoas que apresentam essa mensagem, esse assunto, elas tomam a expressão ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Então, eles se prendem nisso aqui, ó, para dizer aqui, ó, ele fará aliança com muitos por uma semana. Então, é aqui que eles se prendem. Então, é isso que acontece. O quê? Por que eles usam essa expressão? Para afirmarem que o assolador, ele fez a aliança com muitos na última semana referente às profecias de Daniel, que não é verdade, gente. Ali fará aliança por uma semana não significa a última semana. Porque senão, onde Cristo vai expiar o pecado? Entendeu? Então, isso não é verdade. É isso que acontece. Então, essas pessoas, elas fazem inserções no texto que não há. Não há inserções ali. Pois, afinal de contas, preferem o quê? Não admitir que em vídeos anteriores, em apresentações anteriores, erraram quanto a essa questão. Mas veja, gente, eu tenho vídeos anteriores meus que eu fiz que eu já voltei atrás, que eu já não falo mais a mesma coisa, entendeu? Como eu já estou dizendo, particularmente, na atualidade, eu não falo muitas coisas que eu falava no ano 2019 e 2021, 2020 a 2021. Então, quando eu assisto alguns de meus vídeos, né, eu fico até rindo, de uma certa forma, de coisas que eu falava anteriormente. Entendeu? Então, gente, vamos nos despir das vaidades, vamos avançar, entendeu? Mas alguns poderiam falar assim, Messias, agora que todos já falaram a mesma língua sobre as profecias de Daniel, agora você cai de paraquedas, Messias,
para ir na contramão de todos, Messias? É isso que acontece, né? Então não, gente, olha só. Se desejarem continuar apresentando da mesma forma que vem fazendo, continue assim. Continue. Agora eu preciso alertar que o que mais tem é gente querendo explicações como é que pode ter 2 momentos da 70ª semana. 2 momentos, ou seja, última semana de Daniel. As pessoas querem saber como assim 2 momentos da última semana. Entendeu? É como eu já disse sobre o relato de Deuteronômio 18, 22. Deuteronômio 18, 22, que diz o seguinte, vamos colocar aqui, ó. Quando o profeta falar em nome do Altíssimo e essa palavra não se cumprir nem suceder assim, teria 2 períodos de... Não teria, é um período só. Né? A última semana seria só uma... Se cumpriria o que diz ela, né? Vamos voltar aqui, ó. Quando o profeta falar em nome do Altíssimo e essa palavra não se cumprir, nem suceder assim, esta é a palavra que o Altíssimo não falou. Com soberba a falou aquele profeta. Não tenhas temor dele. Deuteronômio 18, 22. Percebeu? Então vamos continuar? Então o que queremos dizer? Que se o profeta não disse como determinação da última semana o assolador vindo, entendeu? Quem falar assim está falando com soberba. E não devemos temê-lo, pois se trata de palavra que o Altíssimo não falou. Colocam que a aliança de uma semana se trata da última semana. Não é verdade? Então, essa palavra se trata, o quê? Na verdade, de uma palavra que o Altíssimo não falou por meio do anjo ao profeta Daniel, mas eles dizem que lá é a última semana. Então, somente incautos, gente, caem nesse devaneio, nessa gafe, entendeu? É isso que acontece. Então, gente, a última semana não cai no versículo 27. A última semana não cai no versículo 27, cai no versículo 24, entendeu? Agora vamos fazer algumas continhas aqui? Vamos fazer algumas continhas aqui, ó. Número 1. Decreto de Artaxerxes. Quando foi? 457 AC. Não é verdade? 457 AC. Número 2. Quando o Messias foi morto. Quando o Messias foi morto. Número 2. Quando o Messias foi morto. 33 DC. Vamos voltar? Aqui, ó. Decreto de Artaxerxes, 457 AC. 2. Quando o Messias foi morto. 33 DC. 3. Período que um agrupamento de profecias se cumpriram e corresponde às 70 semanas. 490 anos. Percebeu? Agora o cálculo, ó. 457 mais 33 dá 490. Somou aqui? 7 mais 3, 10. Foi 1, 6, 7, 8, 9. 490 anos. Então veja aqui. 457 mais 33, que é a idade de Cristo, mais 457, que foi o tempo de Artaxerxes até o nascimento de Cristo, ó, 490 anos. Se cumpriu ou não se cumpriu? Batata. Bateu certinho, não tem o que inventar, gente, não tem o que inventar. Então observe, sem rodeios aí, que sem rodeios nós chegamos ao cumprimento das 70 semanas, mostrando palavras que o Altíssimo falou e não palavras que o Altíssimo não falou, mas eles falam palavras que o Altíssimo não falou. Essa é a verdade. Em nenhum momento, gente, o Altíssimo falou pelo anjo a Daniel em última semana, quando vem um assolador. Em nenhum momento. Mas quando o ungido é morto, que ele diz. Depois da 62ª semana, ou seja, na 70ª semana, quando ele expia o pecado, que o próprio texto diz que ali é 72 semanas, né? Quando ele expia o pecado, e não quando ocorreu a vinda de Cristo em glória, e quando veio também um assolador cumprindo ali o que diz aqui, ó, Mateus 24:15, se cumpriu isso aqui, ó. Quando, pois, viste que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, entenda. Mateus 24:15. O que é isso aqui? Veio o assolador, mas quando? Na última semana? Não. Depois de terminada a última semana, que a última semana foi quando Cristo foi morto, entendeu? Então percebeu aí a verdade? Então olha só, gente. Nós não podemos usar esse texto de Mateus 24:15 para dizer que esse aí foi o cumprimento, né? Dizer que esse cumprimento, Mateus 24:15, foi na última semana, que não é verdade. Ou seja, na 70ª semana de Daniel. Senão, o que vai acontecer? Estaremos dizendo palavra que o Altíssimo não falou, entendeu? Em nenhum momento, em todas as descrições proféticas de Daniel, o Altíssimo falou em cumprimento da abominação da desolação como profecia que foi cumprida na 70ª semana.
Ou seja, nos últimos 7 anos, dos 490 anos. Mas alguém poderá dizer que no último versículo do capítulo 9, né, de Daniel, Daniel diz, ele poderá dizer isso aqui, ó, ele fará firme aliança com muitos por 1 semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de cereais. Sobre a asa das abominações virá aquele que causa desolação, até que a destruição que está determinada seja derramada sobre ele. Daniel 9:27. Então o que acontece? Eu repito, sobre isso aí. Ele poderá usar isso aí, né, para dizer que ali foi a última semana. Então olha só, gente, eu repito, que pelo fato de nesse versículo falar em 1 semana, que se trata de um período correspondente a 7 anos, isso não significa que ali se cumpriu a última semana, entendeu? Mas algo que se cumpriu depois do outro período de 70 semanas, uma vez que se incluirmos aquele período de 1 semana do versículo 27, não teremos mais 70 semanas, mas 71 semanas. É isso que acontece. Uma vez que as 70 semanas já haviam se cumprido quando Cristo expiou o pecado, entendeu? Entende isso? E agora, carece aqui colocar mais uma vez um alerta, tá? O alerta que foi dado em Deuteronômio 18:22. Deuteronômio 18:22, que diz, ó, quando o profeta falar em nome do Altíssimo e essa palavra não se cumprir, nem suceder assim, esta é palavra que o Altíssimo não falou. Com soberba falou aquele profeta. Não tenhas temor dele. Deuteronômio 18:22. Entendeu? Então vamos continuar aqui. O que nós estamos dizendo é que o anjo, ele não falou a Daniel essas coisas que são faladas pelos teólogos e também outros doutrinadores. Entendeu? Mas eles fazem inserções por eles mesmos, dizendo que o texto diz o que não diz. Inclusive, deturparam a Bíblia na versão da linguagem de hoje e também na Bíblia nova, que vamos mostrar daqui a pouco. Então, olha só, gente, é muito importante denunciarmos estas versões das Bíblias que, a fim de se estabelecer a doutrina de que o período das 70 semanas obrigatoriamente precisaria encerrar no juízo final, que na realidade já se deu na destruição de Jerusalém, ou seja, na vinda de Cristo nas nuvens, estão essas pessoas corrompendo o texto de Daniel 9:24 na linguagem de hoje e também incluindo palavras e expressões como segue, né? Ó, vamos colocar aqui, ó. Daniel, o castigo do seu povo e da sua santa cidade. É mentira, gente. No versículo 24 não fala de castigo nenhum aqui, mas eles colocaram, ó, eles inseriram isso aqui. O versículo 24 fala de expiação do pecado, acabar o pecado, trazer justiça eterna, como vocês já sabem que já lemos. Ó, Daniel, o castigo do seu povo, não fala de castigo, mas eles colocaram. Ó, Daniel, o castigo do seu povo e da sua santa cidade vai durar 70 anos vezes 7, até que termine a revolta. Olha só, eles falaram até que termine a revolta. Isso nem está escrito lá, gente. Até que termine a revolta e o pecado acabe. Veja, gente, eles fazem uma mistura doida aqui. Eles colocam o tempo da revolta lá em General Tito, acabando o pecado, quando o pecado foi expiado na cruz, né? Então o seu povo vai conseguir o perdão dos pecados lá no juízo final? Tem sentido, né, gente? E a justiça eterna de Deus será feita. A visão e a profecia serão cumpridas, olha só. E o santo templo será reinaugurado de novo. Daniel 9:24, versão na linguagem de hoje. Então vocês estão vendo a deturpação aí, né, gente? Vocês estão vendo a deturpação da Bíblia na linguagem de hoje, jogando ali os méritos de expiar o pecado lá para o juízo final. Lá no... A gente que é preterista, a gente fala, lá no General Tito, quando o General Tito faz ali cessar aqueles sacrifícios que eram feitos pelos judeus já erradamente, que Cristo já tinha expiado o pecado. Então, olha só, eles jogam o mérito do perdão dos pecados lá para depois, entendeu? Percebeu a deturpação? Então estão também corrompendo o mesmo texto da Bíblia, na versão da Bíblia nova, gente. Como nós podemos ler aqui, ó. Olha só a Bíblia nova, ó. O Senhor determinou 490 anos de castigo. Gente, o texto de Daniel 9:24 não fala de castigo. Ali fala de Cristo no tetelestai. Ali ainda não tem castigo sobre o povo de Israel, entendeu? Não tem, mas eles colocam.
Eles incluíram para justificar essa falsa doutrina de homens, doutrina de demônios. Essa é a verdade. Falar que as 70 semanas, ela se cumpre até o juízo final, é doutrina de homens, gente. É invenção. Eu já cheguei a essa conclusão, muitos não chegaram ainda. O problema não é meu, não posso fazer nada. Eu vou continuar falando o que tem que falar. Então, ó só a Bíblia Nova que diz, ó, o Senhor determinou 490 anos de castigo sobre Jerusalém e o seu povo. Assim, finalmente, eles aprenderão a se afastar do pecado. Essa aqui está até um pouquinho melhor, mas veja bem, o pecado ele foi expiado no madeiro, não tem nada a ver com o juízo não, gente. Ó, olha só o problema aqui, ó. Toda a culpa dos judeus será apagada. Gente, todas as culpas dos judeus já tinham sido apagadas no madeiro, não é no juízo final, mas eles colocaram aqui, entendeu? Então o reino da eterna justiça, olha só a deturpação, começará e o lugar mais santo no templo em Jerusalém será novamente dedicado, como os profetas prometeram, Daniel 9:24, Daniel 9:24 na Bíblia, na versão Nova Bíblia Viva. Gente, olha só, o problema todo é que eles estão olhando, vamos voltar aqui, eles estão olhando para, o que eles estão olhando é para esse Jerusalém que existe aqui. Esse Jerusalém aí, que foi de 1948, então eles acham que esse templo será inaugurado para se cumprir essa profecia aí. Então por isso que eles estão fazendo isso aí, essa deturpação. E preteristas precisam rever também os ensinos, porque colocam para o juízo final o cumprimento da última semana, quando o cumprimento da última semana se dá em Cristo expiando o pecado, entendeu? Então vamos continuar aqui a nossa apresentação de hoje sobre o tema a confusão teológica das 70 semanas, 22 de março de 2023. Então olha só, gente, observou que essa doutrina, que está nitidamente errada, né? Ignora completamente o sacrifício de Cristo no madeiro, percebeu? E o tetelestai para jogar a expiação do pecado lá no juízo final, que já sabemos que se tratou da repentina destruição que ocorreu em Jerusalém em 70 DC. Percebeu? Pasmem, essa doutrina equivocada, tá bom, gente? Que eu já parei de seguir, particularmente, está dizendo claramente que o pecado ele foi acabado, foi expiado, e o perdão do pecado somente se cumpriu quando Jerusalém foi destruído. Isso aí pra gente que é preterista, porque o futurista está esperando isso aí se cumprir ainda num futuro incerto. Então, gente, é por isso que temos que parar com esse negócio de copia e cola, entendeu? E procurarmos um entendimento correto. Entende isso? Então é certo que futuristas, eles vão achar até estranho nós falarmos em juízo final já cumprido em 70 DC. É claro, veja, os preteristas têm que corrigir essa doutrina que eles têm apresentado, tá? Mas isso, se desejarem, acompanhem o nosso canal aí, que se trata de um canal dito pelos teólogos evangélicos como preteristas. Eu estou falando isso aqui para os futuristas que estão esperando o cumprimento da última semana ainda para o futuro, tá bom? Então, olha só, gente, nós temos que rever isso aí. Eu sei que muitos dos senhores aí, preteristas, têm falado em 70 semanas se cumprindo no Assolador, no General Tito, mas não é verdade. Isso é uma deturpação dos textos, inserindo coisas que não foram escritas, correto? Então estamos agora concluindo a mensagem de hoje. Tá bom, gente? Estamos concluindo a mensagem de hoje. Se você gostou da mensagem, se inscreva ainda, comente, compartilhe, tá? O próximo tema será domingo, 19 horas. Aguardamos todos os senhores online. Um grande abraço, tchau!